Bom dia, me chamo Verena Santos Costa, sob a orientação de Tatiana Freterico. Nossa pesquisa intitulada Impacto da Covid-19 na ocorrência da cárie dentária na infância. A Covid-19 é uma síndrome respiratória aguda, grave, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Os primeiros casos de infecção pelo coronavírus ocorreu na província da China em 2019 e 11 de março de 2020 a OMS declarou pandemia. Mudanças na alimentação consideradas não saudáveis foi um cenário perfeito para contribuir com o aumento da obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e a cárie. O contexto familiar, incluindo todos os elementos do seu modo de vida, como aspectos socioeconômicos e do seu estilo de vida, podem influenciar a saúde bucal, incluindo o aparecimento da cárie. Segundo a Declaração de Bangkok, da Associação Internacional de Odontopediatria, a cárie na primeira infância é definida como a presença de uma ou mais superfícies cariadas, cavitadas ou não cavitadas, perdidas ou restauradas devido à cárie, em qualquer dente descido de uma criança com menos de 6 anos de idade, sendo ela determinada por fatores biológicos, comportamentais, psicossociais relacionados ao meio do indivíduo. O objetivo do nosso estudo foi descrever e analisar a ocorrência da cárie dentária em crianças na faixa etária pré-escolar que frequentavam creches públicas municipais residentes em Salvador, Bahia, no contexto da pandemia do Covid-19. Foi um estudo epidemiológico de corte transversal que investigou a situação de saúde bucal das crianças na faixa etária pré-escolar, realizado em creches públicas municipais no distrito Barra, Rio Vermelho, Brotas, Boca do Rio, Itapuã, Cabule e Pau da Lima. A coleta foi realizada por profissionais cirurgião-dentista e estudantes de graduação de odontologia da UFBA. Foi também realizada entrevista estruturada autoaplicada. A avaliação de cárie foi de acordo com os critérios de COD. As informações coletadas foram digitadas em um banco de dados no Excel e análise estatística no Stata 14. Os dados foram analisados descritivamente e exploratoriamente em busca de potenciais associações. Participaram desse estudo 440 pré-escolares. A população de estudo possuía, em média, 55 meses de idade e foi predominantemente composta por pretos e pardos, 88,86%. O sexo feminino foi o mais prevalente, 52,73%, e a maioria não foi acometida pela Covid-19, 92,05%. A renda familiar apresentada era de até um salário mínimo, 73,64%. O ensino médio completo ou mais foi o grau de escolaridade relatada pela maioria das mães entrevistadas, 58,64%. A maioria recebeu auxílio na pandemia, 66,14%. E relataram que não houve impacto na renda familiar, 72,95%. Não brincavam ao livre durante o período da pandemia, foi 65,45% e cerca de 30,91% da amostra possuía cárie no momento do exame. O COD foi de 1,1 e o total de dentes cariados de 0,98. Na tabela, conforme aspectos, na tabela, né, bivariada, conforme aspectos socioeconômicos, nós tivemos alguns dados com significância estatística, como a idade, a renda familiar, escolaridade materna, ter recebido auxílio na pandemia e criança sofreu agressão. Alguns estudos que corroboram com os nossos achados foi o estudo de Foxman, que trouxe como quanto menor a renda familiar e escolaridade materna até ensino médio ou menos, aumentem pelo menos 2 vezes o risco de cárie infantil. No estudo de Garcia Pérez, populações com alto índice de marginalização são os mais suscetíveis à cárie, e segundo o estudo de Richard, uma prevalência de cárie maior em pré-escolares na população com baixo estado socioeconômico, que foi 74,90%, e para o baixo nível de escolaridade da mãe, onde a prevalência de crianças com cárie foi de 77,90%, dados que obtiveram significância estatística. A idade mais avançada das crianças também associou-se à cárie no estudo de Santos Cancuçu Andrade, e a prevalência de cárie próxima à nossa prevalência também no estudo de Almeida foi de 38,38% e o índice de COD igual a 1,53. A taxa de agressão física aumentaram significativamente durante a pandemia, como a agressão grave, a agressão física muito grave e a agressão psicológica. Aqui na análise bivariada, conforme aspectos comportamentais e agrafos bucais, nós obtivemos
significância estatística somente no brincar ao ar livre na pandemia, com 0,05%. No estudo de Morales e de Sama, 73,15% das crianças apresentavam sinais de aumento de irritação e 51,25% de aumento da raiva durante a pandemia. Esses dados desse estudo corroboram para o nosso achado de significância estatística brincou ao ar livre na pandemia. Como conclusão, a gente viu, né, que a cárie na pré-infância representa um problema de saúde bucal a ser controlado no município de Salvador, considerando alta prevalência encontrada, de 30,91%, onde sua ocorrência associou-se com aspectos sociodemográficos e psicossociais fortemente influenciados pela pandemia, como receber auxílio na pandemia, renda familiar reduzida, crianças ter sofrido agressão, a idade mais avançada da criança não brincar ao ar livre na pandemia. Façam-se, né, necessárias políticas públicas que combatam as desigualdades sociais em nosso país, além de programas voltados especificamente para a saúde bucal da infância, que contribuam para a mudança no perfil epidemiológico do adoecimento bucal das crianças. Assim, eu agradeço a oportunidade.